que essa rede ela marcava as crianças, os adolescentes com um X. Oi, bem-vindo ao Paralelo Meridiano. Meu nome é Rayane Duarte e eu sou jornalista. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pessoas desaparecidas, mais especificamente crianças desaparecidas que nunca foram encontradas. Afinal de contas, como que uma criança some sem deixar rastros? Pensando nisso, eu separei 5 casos que ficaram famosos aí através das gerações e separei eles de forma cronológica. O mais antigo deles é o caso das crianças Solder de 1945, que aconteceu na Virgínia, nos Estados Unidos. Uma família que era proprietária de um hotel e também morava nesse hotel estava aí dormindo quando de repente começou um incêndio. Os pais eles conseguiram tirar o caçula e os 3 mais velhos eles conseguiram sair por conta própria. Contudo, as crianças que estavam no último andar, no quarto no último andar, eles não conseguiram sair a tempo. Contudo, a grande questão é, quando as chamas foram aí controladas, nenhuma das crianças foi encontrada. Não havia evidência de restos mortais, o que fez então a família começar a acreditar na hipótese de sequestro, principalmente porque antes do incêndio havia acontecido algumas situações. A primeira é que o hotel havia passado por uma revisão da fiação elétrica, ou seja, não poderia ter sido um acidente causado pela rede elétrica. E também porque um cara havia aparecido no hotel tentando vender seguros para o pai da família. Ele não quis e logo depois esse cara começou com um papo estranho, falando que os filhos dele iriam morrer e que isso seria uma vingança porque o pai da família estava falando mal de Mussolini. Olha que história! E ainda mais, o caso ele chegou até ser ligado à máfia siciliana. Por fim, não houve aí nenhuma conclusão do caso. As crianças, na época que elas desapareceram, elas tinham entre 6 e 14 anos. Hoje, em 2021, o mais velho teria 90 e a mais nova 82 anos, caso estejam vivos. Bom, o outro caso é um caso brasileiro e extremamente famoso, repercutido pela mídia, que é o caso do Carlos Ramírez, o menino Carlinhos. Bom, o Carlinhos ele era filho aí de donos de uma indústria farmacêutica e certa noite ele estava com a mãe e os irmãos em casa assistindo televisão, quando de repente houve um corte de energia, a casa ficou toda no escuro e um cara invadiu a residência, um cara com o rosto coberto, e levou o Carlinhos. Bom, depois disso foi encontrado um bilhete pedindo um resgate, algo que até então, na época, nos anos 70, pedido de resgate não era algo comum. E também era um valor muito alto para a época. Os pais que estavam aí meio falidos, eles não tinham esse dinheiro, mas eles conseguiram arrecadar aí através de esforços com a comunidade. Vale destacar que a polícia na época não tinha experiência para esse tipo de caso. Então aí quando foi acontecer a troca do dinheiro pelo Carlinhos, o sequestrador e nem a criança apareceram. Bom, depois disso começou a acontecer diversas questões. A primeira delas é que o dinheiro arrecadado, ele meio que desapareceu, não se sabe o que a família fez com ele, e também foi levantada aí a hipótese de que o pai seria culpado e que ele teria forjado o sequestro para conseguir esse dinheiro, porque eles estavam aí precisando da grana. Os pais, tanto a mãe quanto o pai, eles foram acusados, eles se tornaram aí os principais suspeitos, mas nunca foi chegado aí a um consenso. Carlinhos nunca foi encontrado, o caso nunca teve realmente uma conclusão. Anos depois, os pais e o casal, devido a todas as dificuldades, todas as acusações, eles acabaram se separando. A mãe, até recentemente, até hoje, ela ainda recebe visitas de caras que afirmam ser o Carlinhos. Já foram mais de 10. Obviamente não há comprovação de DNA de que nenhum deles realmente seja o Carlinhos.
O outro caso, que é um caso de 1982 e que aconteceu no estado de Iowa, nos Estados Unidos, é o do Johnny Gosch. Esse caso ele é bastante intrigante porque ele esbarra aí em uma suposta rede de tráfico e pedofilia. O Johnny, na época, ele tinha 12 anos e ele costumava sair para entregar jornais acompanhado pelos pais. Em uma certa manhã, a família acordou e deu falta do Johnny e percebeu que ele tinha saído mais cedo por conta própria para entregar esses jornais. A família começou a procurar ele e não encontrou. Depois foi encontrado ali na vizinhança apenas o carrinho que ele usava para distribuir os jornais e logo depois o cachorro da família que costumava acompanhar o Johnny também apareceu, também retornou para casa. Os vizinhos ali, a comunidade, começaram a relatar que haviam visto um homem em um carro azul rondando o Johnny. Bom, a polícia teve toda aí uma morosidade, eles não se empenharam em procurar o menino e o caso ele ficou sem solução. Mas logo depois houve aí várias reviravoltas. Uma delas é que anos depois um cara apareceu na porta da mãe do Johnny, afirmando que era o homem do carro azul e que ele fazia parte de uma rede de tráfico e pedofilia e que sim, essa rede havia sequestrado o Johnny. E também contou para a mãe sobre uma marca de nascença que o Johnny teria, o que fez ela acreditar. Mas o mais curioso é que ele afirmou que essa rede ela marcava as crianças, os adolescentes, com um X atrás da orelha. Esse homem logo depois ele saiu da casa, deixou a mãe aí com todas essas ideias. Bom, isso não levou a nada, passou mais vários e vários anos, quando dois homens apareceram na porta da mãe do Johnny e de imediato ela reconheceu um dos dois como sendo o seu filho. Esse rapaz ele entrou para dentro da casa e ele afirmou que ele ainda estava sendo controlado pela rede de tráfico que havia sequestrado ele e ele mostrou um X atrás da orelha que casava exatamente com a história que o cara aí do carro azul havia contado. Contudo, como ele ainda não podia voltar para casa, porque ele ainda meio que estava sendo mantido por essas pessoas, ele saiu junto com o outro cara que estava com ele rapidamente da casa da mãe. A mãe, ela foi desacreditada porque depois de tantos anos, tendo passado aí por tantos problemas, ela se tornou uma pessoa aí com uma pessoa instável. Ela não era uma pessoa aí creditável, digamos assim. Depois disso, nós temos um caso, que é um caso duplo, de 87 e 88, onde mãe e filha desapareceram aí com esse espaço de um ano. São elas a Corina e a Anete. A primeira, a mãe, ela desapareceu quando ela estava indo para o serviço. Um tempo depois o chefe deu falta dela porque ela não tinha aparecido para trabalhar e até então isso não era algo comum que ela fizesse. Ele foi então até a fazenda onde a Corina morava com o marido e a família, que era uma fazenda aí onde eles eram meio que caseiros. E o carro dela foi encontrado à beira da estrada sem nenhum sinal de violência. Um ano depois, a Anete, a filha, que até então na época tinha 11 anos, a Corina, a mãe, quando desapareceu tinha 26. A menina, um ano depois, ela foi para a escola e o ponto de ônibus ficava exatamente mais ou menos no ponto onde a mãe desapareceu. E ela sumiu. O padrasto, porque o marido da mãe dela não era o pai, era o padrasto, ele deu falta da criança, Durante a tarde foi até o ponto de ônibus onde ele encontrou um bilhete que dizia: "Mamãe voltou, mande um abraço para os meninos." Bom, depois disso, o padrasto ele se tornou o principal suspeito. Por quê? Os outros filhos, que no caso eram um casal de meninos, e nesse caso eles eram filhos tanto da Corina quanto dele, as outras crianças falaram que os pais tinham uma relação conturbada, que eles brigavam demais. Então a principal hipótese é que ele teria feito alguma coisa com a esposa e a enteada teria visto e um ano depois ele teria decidido tomar providência para aí acabar com qualquer prova que pudesse surgir através da menina.
Bom, e depois disso, outro fato curioso e um tanto quanto triste é que o homem, ele deu para adoção os 2 filhos, ele não quis ficar com os meninos. Bom, há ainda mais uma hipótese totalmente louca e que gira através desse caso, é que a fazenda, lá, o local, teria sido rodeada por alienígenas e que as 2 teriam sido abduzidas. Vale destacar uma coisa que eu não falei. No caso do bilhete, a perícia ela constatou que realmente era a letra da Annette, que realmente havia sido ela que escreveu. Por fim, um caso que eu acredito que todo mundo conhece, que foi extremamente repercutido pela mídia internacional, é o da Madeleine McCann. Bom, a Madeleine, ela desapareceu em 2007 em um resort em Portugal. Na época, ela, que é inglesa, a família, os pais dela são ingleses, eles estavam de férias nesse resort, ela mais os 2 irmãos gêmeos, né, e o casal, os pais, quando em certa noite os pais saíram para jantar e deixaram a Madeleine com os irmãos gêmeos no quarto dormindo. Quando eles voltaram, a criança, a menina, ela não estava mais lá. Bom, a partir daí começou uma busca, né, atrás da menina, mas ela nunca foi encontrada. Surgiram na época vários indícios, várias suposições. Uma delas é que um homem foi visto rondando o hotel e que supostamente ele teria levado a Madeleine. Os pais dela também chegaram a ser acusados, a ser colocados como suspeitos. Houve até uma hipótese de que eles haviam dopado a menina e que algo aí nesse meio tempo teria dado errado. Bom, quanto a provas concretas, foram encontrados indícios de sangue no quarto e também, segundo a polícia portuguesa, havia indícios de sangue no carro da família. Contudo, essa prova, né, do carro, ela foi questionada e contestada e depois disso os pais eles acabaram sendo aí retirados da culpa, né? Eles deixaram de ser suspeitos, inclusive seguindo aí uma decisão da Suprema Corte. Bom, no caso, ele foi passando os anos, a Madeleine nunca foi encontrada e ano passado, 2020, houve aí um outro fato, outra situação que veio à tona. A polícia alemã, ela veio a público divulgar uma informação de que um homem que está preso no país, ele era agora o principal suspeito do caso e que haviam provas concretas que indicavam que ele havia sim sequestrado a Madeleine e que não se tratava apenas de um caso de sequestro e sim de homicídio. A polícia alemã até chegou a notificar a família sobre essa situação de que não era mais um caso de sequestro, que gerou aí todo aí um problema, né? Porque a família queria saber o que prova que era um caso de homicídio, né? De assassinato. A polícia alemã afirmou que não poderia divulgar detalhes porque isso poderia vir a prejudicar o julgamento desse cara. Esse homem, que conforme os alemãos é o principal suspeito, ele estava na cidade onde a Madeleine desapareceu e havia sim indícios de que ele estava no local e que ele teria aí toda a possibilidade de ter cometido o crime. Ele é condenado por outros crimes, inclusive de estupro e abuso sexual contra mulheres. Bom, além disso, fora aí essa questão da polícia alemã de que ela estaria realmente morta, em contrapartida, há um tempo atrás, uma médium, durante uma entrevista, ela afirmou que a Madeleine ela está viva e que ela ainda vai aparecer daqui a alguns anos, contudo, ela não vai se lembrar, ela não vai reconhecer os pais, até porque ela tinha apenas 3 anos quando ela desapareceu, ela era muito pequena. Vale destacar também que na época aí dessa reviravolta do suspeito alemão, a BBC ela fez uma reportagem especial no local do desaparecimento e entrevistou diversos moradores. Conforme a reportagem, o pessoal lá da comunidade, eles também acreditam que a Madeleine esteja morta. Bom, ainda não sabemos a verdade, mas aguardamos pelos próximos
desdobramentos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não posso deixar de não pedir aquelas coisinhas de sempre. Curtam, se inscrevam e comentem. Digam aí o que achou, o que vocês acham desses casos, né? Vocês acham que realmente houve aí homicídio em algum dos casos, em outros que há possibilidade das crianças hoje, que seriam adultos, estarem vivas? Bom, muito obrigada por assistir até aqui e vou deixar alguns links também nas referências aqui embaixo para quem se interessar e quiser saber mais.